Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um nessa hora, né? E para mim é motivo de muita temor ao Senhor para estar ministrando a palavra nessa noite. Mas o Senhor, né, é que fala aos nossos corações. Então, o Murilo já falou, o bispo já falou, passamos por uma semana muito pesada, né? Passamos por uma tempestade, uma semana bastante tempestuosa. Mas hoje se inicia mais uma semana, né? E nós devemos glorificar a Deus porque nós estamos aqui em mais uma semana. Na quinta-feira poderemos estar juntos, no domingo poderemos estar juntos, mas é motivo de muita alegria de a gente poder iniciar mais essa semana. Então, nesse sentido, né, o Senhor tem ministrou uma palavra ao meu coração. Assim como a igreja, né, a liderança da igreja, a sua liderança, né, nós temos também sofrido, né, temos sentido essas dores, né? A dor de perder um membro, a dor de ver muitas pessoas passando necessidade, a dor de ver muitas pessoas perdendo o emprego, mas apesar disso, o Senhor tem um convite nessa noite. Ele fez um convite para a minha vida e Ele tem um convite para a sua vida também. Então, nessa semana foi difícil, né? A gente se abateu, né? Muitas vezes olhamos para as circunstâncias, olhamos para o vento, mas o Senhor te convida nessa noite a olhar para o alto. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, a gente perde o foco do alto. E que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração também. Que você é uma peça muito importante para um plano muito maior e perfeito do Senhor. Eu e você somos essa peça importante para o reino de Deus. Nós somos a peça para um plano muito maior. Porque quando a gente olha as circunstâncias, nós não conseguimos contemplar o plano perfeito de Deus. E eu quero dizer para você que o plano do Senhor é perfeito, que Ele não perdeu o controle de nada, e Ele não perde o controle de nada, e Ele não vai perder o controle nunca. Às vezes nós não vamos entender com a nossa racionalidade humana, mas nós não andamos na nossa racionalidade humana, nós andamos no Espírito. E o Espírito do Senhor se renova nas nossas vidas dia após dia. E esse Espírito ele passa espaço, tempo, ele pode estar na sua casa nesse momento, ele vai trazer o renovo sobre a sua vida, ele vai trazer esperança, ele vai trazer paz, para que a gente possa começar uma semana olhando para o alto, porque do alto vem o nosso socorro vem do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Isso o Senhor tem tocado no meu coração. Então, apesar das circunstâncias, apesar das dores, apesar do choro, porque é normal, a nossa alma se abate, né? A nossa alma pode se abater mesmo, a gente pode chorar, mas nós podemos contemplar também que quando a gente olha para o Senhor, a gente sabe que tem um plano muito mais perfeito para as nossas vidas. Então, nesse sentido, o Senhor te faz um convite. E o convite que o Senhor faz, né, o título dessa palavra é Vinde e ide, né? O Senhor nos convida, então, vinde e ide. E o Senhor te convida nessa noite, né? Então, a palavra, ela é temática, a gente vai passar por alguns trechos da Bíblia. Eu não vou me reter num texto só, não vou me ater a um texto só. E o primeiro texto está lá em Mateus 11, 28. É um texto bastante conhecido. É um convite para mim, um convite para você que está aí na sua casa. Receba isso como palavra de Deus para a sua vida. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite do Senhor para as nossas vidas, né? Vamos lançar sobre Ele o nosso medo, vamos lançar sobre Ele a nossa dor, vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se está pesado aí, né? Vamos deixar nos pés dele. Está doendo aí? Vamos colocar nos pés dele.
É isso que a gente tem feito, orado como liderança com a semana inteira, né? Nos grupos a gente tem compartilhado as nossas dores. E muitas vezes a gente tem que colocar lá nos pés do Senhor. E aí ele fala ainda para a gente, aprendei de mim. Ele nos convida a aprender dele, né? E a gente vai achar descanso, então, só nele. Nós não vamos achar descanso olhando ao redor. Nós não vamos achar descanso olhando os noticiários. Mas nós vamos achar descanso nele, que é o autor da vida. Nele que não há sombra de mudança. Nele que já tem um fim reservado para a gente, né? E às vezes quando a gente está passando pela tribulação, pela tempestade, a gente perde o alvo, né? A gente perde a missão. E a missão, como eu já falei anteriormente, é que nós somos peças fundamentais para um plano perfeito do Senhor. Nunca deixe de esquecer isso para a sua vida. Você é peça fundamental para esse plano, né? E o Senhor te convida nessa noite, vinde até Ele. Vamos vir até Ele e aprender dele, né? Aprender dele com as adversidades, porque a dor, como o nosso bispo sempre fala, ela é pedagógica. A dor no momento a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar. Mas com o tempo, né, a melhor coisa da existência é o tempo. Mais para frente a gente consegue compreender que aquele momento que a gente passou de tanta dor, de tanto sofrimento, foi para que vidas pudessem ser consoladas, para que a gente pudesse partilhar do nosso sofrimento com o outro e outras pessoas poderem ser consoladas. Esse é o nosso Deus que tem um plano para tudo. Nesse sentido, então, né, que o Senhor tem nos convidado, a gente vai abrir lá em Lucas, versículo 21. Vamos tirar alguns ensinamentos desse texto. E lá está falando sobre a vinda do Filho do Homem, né? O Senhor nos alerta a vinda sobre o Filho do Homem. E a gente percebe que o ano passado e esse ano tem tido profetas têm falado nesse lugar que Jesus está voltando, né? E Jesus tem realmente mostrado, tem dado visões aos seus profetas e tem anunciado que Ele está voltando. Preparai o caminho que eu estou chegando. E aqui Jesus, nas suas palavras, vai falar desse tempo do fim, né? E então ele já, aqui na Bíblia tem tudo que a gente precisa, né? Então ele já vai falar desse tempo do fim. Então vamos ler o texto a partir do versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E aí a gente dá continuidade na parábola. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores? Quando começaram a brotar, vendo-as sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm a suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa é a palavra que o Senhor vai nos ensinar, tirar algumas lições nessa noite, né? E aí o tempo daqui, né, está muito parecido com o tempo de hoje, né? Angústia entre as nações, as pessoas estão angustiadas.
Homens desmaiarão de terror, de medo. Quantas pessoas que encontram com a gente que estão apavoradas de medo, né? Quantas pessoas tiram a própria vida por medo, né? A gente já, acho que a pastora Daiane que trouxe um testemunho de alguém que por tanto medo do coronavírus cometeu suicídio. O medo, né, cega as pessoas. Então, é um tempo que a gente está vivendo também. E esse é o tempo que o Senhor já nos falou aqui. Mas em meio a esse tempo tem uma promessa. O tempo é de caos, o tempo é de dor, o tempo é de sofrimento, o tempo é de aflição, o tempo é de tempestade. Mas no meio do texto tem uma promessa: virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esse é o tempo que virá o Filho do Homem. É a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Não perca a promessa, porque se a gente olha para o lado, a gente olha para as circunstâncias, a gente perde a promessa do Senhor para as nossas vidas. Ele virá à igreja. A vinda dele está próxima. Ele virá nos buscar. Ele vai se encontrar conosco. E lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. E lá estaremos eternamente com o nosso Pai. Tivemos alguns irmãos que já estão com ele, como o bispo falou. Nós sofremos porque nós queremos que eles estejam aqui do nosso lado, né? Mas se a gente começa a olhar para além, nós entendemos que eles estão no melhor lugar, ao lado do nosso Pai. Para a eternidade, o nosso foco tem que estar lá. E aí o primeiro ponto que o Senhor me trouxe que está lá no versículo 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. É o que o Senhor nos diz. O que é exultar? Júbilo, excesso de alegria, se regozijar. O Senhor nos manda exultar a Ele no meio ao caos. Ele nos manda se regozijar na presença dEle, com excesso de alegria. Só que essa alegria só o Senhor pode nos dar. Essa alegria só o Senhor pode ministrar no nosso coração. E Ele fala: erguei a vossa cabeça. Nós somos a igreja do Senhor. Não é tempo de abaixarmos a nossa cabeça. Nós precisamos erguer a nossa cabeça, porque o Senhor já nos alertou que Ele estava voltando. Ele não falou que seria fácil. Ele falou que os dias seriam maus. Mas essa é a oportunidade de nós erguermos a nossa cabeça e falar para o mundo que nós somos filhos de Deus, que há um Deus que morreu por nós, há um Deus que foi crucificado, um Jesus que veio para nos dar vida e vida eterna. Então, se você tem abaixado a sua cabeça em meio à dor, em meio às circunstâncias, já chegue ao Senhor nesse momento. Vinde a mim que o Senhor te convida. Deixa perante dele para a gente começar a caminhar. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos paralisar em frente à dor e o sofrimento. Nós precisamos avançar, porque a terra clama por paz. A terra clama por amor. E essa paz está dentro de nós. Esse amor está dentro de nós. E nós precisamos partilhar essa paz que o mundo não conhece. Nós precisamos partilhar desse amor que o mundo não conhece. E essa é responsabilidade minha. Essa é responsabilidade sua. Sermos agentes de paz e sermos agentes do amor de Deus nessa terra enquanto estivermos aqui. O segundo ponto que o Senhor também, nos ensina nessa noite. Está lá no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Então o Senhor fala nessa palavra: vigiai, fique atento. Não deixe entrar para a sua alma, para o seu coração, porque vai te adoecer. Se você começar a se alimentar só da dor, do sofrimento, você vai perder o foco, você vai se adoecer, você vai ficar voltado em si mesmo. Porque a gente não consegue olhar para o lado quando a gente está sofrendo. A dor às vezes nos paralisa. Então o Senhor fala aqui na sua palavra: vigiai, fique atento. Não deixe que o teu coração fique sobrecarregado. E como é que a gente pode aliviar o nosso coração, O Senhor já falou: vinde a mim. Alivie em mim. E outro movimento que a gente pode fazer para aliviar o nosso coração, com o nosso próximo. Eu sou psicólogo, o bispo é psicólogo, e a gente sabe que a fala é terapêutica. A gente vai lá, verbaliza diante de Deus, coloca as nossas angústias lá, a gente já sai de lá muito melhor. Mas vamos convidar o nosso irmão também
o nosso líder, o nosso amigo, e vamos lá falar para ele o que a gente está sentindo. Vamos também conversar com ele, tá pesado, tá doendo, né? E aí na palavra do Senhor também diz o quê? Que quando a gente divide o fardo com o outro, fica mais leve e a gente vai mais longe. Né? Então, se está dolorido aí, se está doendo aí, conte comigo, conte com os seus líderes, conte com a sua igreja. Nós queremos ser bênção para a sua vida. Nós queremos te ajudar a carregar o fardo que está pesado, para que a gente possa ir muito mais longe. Né? Essa é a palavra do Senhor e a gente alivia o nosso coração. Então, sozinho está difícil. Liga para alguém, né? A gente não está podendo se encontrar. Faz uma videochamada. A gente está colocando em prática isso em alguns grupos, né? Temos feito videochamadas de oração, porque sozinho está difícil. Para pastor sozinho também é difícil. Para bispo sozinho também é difícil. Essa semana em meio à dor, o bispo mandou lá no grupo: me ajudem, meia-noite, me ajudem, eu não estou conseguindo, eu não estou suportando. E aí a gente, como pastores, vamos junto nessa, a gente está junto. Né? Vamos um pelos outros. E assim, o fardo também fica mais leve. A gente consegue ir mais longe. E o terceiro ponto da palavra que está lá, no versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm a suceder. Então o Senhor nos chama para a gente vigiar e a gente orar. Orar em todo o tempo. E isso é direção para a igreja. A pastora Irene já está ativando os grupos de oração. Há muito tempo a gente vem desde o ano passado orando. E a palavra do Senhor nos ensina novamente aqui. Orar em todo o tempo para que a gente possa resistir. Porque se a gente não tiver em oração, a onda vem e vai nos levar. Se a gente não estiver firme em oração, a tempestade vem, o vento vem e vai nos levar. Mas o Senhor nos alerta com esse princípio: vigiai e orai, para escapar de todas estas coisas. Né? Então, esses 3 pontos que o Senhor trouxe ao meu coração, para compartilhar com a igreja, num texto que se faz presente hoje. Né? Num texto que se faz presente hoje, que contextualiza o momento que a gente que tem vivido, o momento que nós temos vivido. Não somente pelo coronavírus, não só por isso. Né? Porque é um momento de guerras, é um momento de fome, é um momento de tempestade, de muitas coisas que têm sucedido, não somente com esse vírus. E para a gente caminhar mais um pouquinho, então os 3 pontos os 3 pontos importantes para você guardar aí, para te fortalecer nessa semana. Vai ao Senhor, exultai, ergue a vossa cabeça, né? Segundo ponto, tomai cuidado para que o vosso coração não fique sobrecarregado. E o terceiro ponto, vigiai e orai. São 3 lições que o Senhor nos traz nessa noite. Para que isso tudo, né, igreja? Por que o Senhor nos traz? Porque a palavra era vinde e ide. Vinde e ide, porque a gente se achega nele, a gente aprende nele, a gente deixa aos pés dele as nossas dores, as nossas dificuldades, para a gente ir, para a gente avançar, né? Para a gente produzir frutos, para a gente ser luz, para a gente ser sal da terra. E aí, né, lá em João 16:33, vamos ler mais esse versículo, que é um versículo, né, que traz para nos fortalecer a nossa fé. João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo, aflição. Em Jesus, paz.
Em Deus nós temos a paz. O mundo a gente olha, a gente tem aflição. Em Deus nós temos a paz, porque essa paz transcende qualquer entendimento. A paz do Senhor é aquela que até no vale da sombra da morte a gente encontra descanso. Essa é a paz que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E essa é a paz que Ele quer ministrar no seu coração, onde quer que você esteja. Porque para o nosso Deus não tem espaço temporal que possa interferir o agir dEle. Então, onde você está nesse momento, receba essa paz sobre o seu coração. Para mais essa semana que se inicia. Que essa paz que excede todo entendimento possa te invadir nessa hora. Que essa alegria que só o Senhor pode dar possa te invadir nessa hora também. E aí o Senhor fala, ide. Por quê? Ele nos convida para a gente ir. E aí tem a grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Lembra que eu te falei que você é peça fundamental de um projeto e de um plano perfeito do Senhor? Porque é aqui o plano perfeito do Senhor. Fazer discípulos de todas as nações. É partilhar o amor ministrado no meu coração pela cruz, né, e ressurreição de Jesus Cristo. E esse amor precisa ser espalhado. Esse amor precisa ser compartilhado. E Deus espera de mim, espera de você, ser esse canal dele. Então, e esse ano a gente tem falado, equibalo, ide com força. E eu falo para você, ide com força, ide com fé, ide com amor, ide com paz. A terra chora, a terra clama, a terra está em dor. O coração das pessoas estão pedindo. E é nesse momento que nós precisamos apresentar para eles o nosso Cristo vivo. Eles estão aí clamando, né? Não sei quantos de vocês têm recebido pedidos de oração, têm escutado, né, dores de muitas pessoas. Não perca a oportunidade, né? Não deixe se abater, não deixe que a sua alma se abata e você fuja do propósito do Senhor. Aproveite para orar com essas pessoas. Aproveite para falar de Deus para essas pessoas. Aproveite para abraçar essas pessoas mesmo distantes, né? Abraçar mesmo distantes e dizer, conte comigo. Conte com a minha ajuda, eu estou do seu lado. Eu estou contigo. Pode ligar que eu vou orar com você. Eu creio em um Deus que faz milagres. E que apesar das circunstâncias, né? E aí tem duas canções que o Senhor me trouxe no coração essa semana. Duas canções que falaram muito comigo. Uma delas, né, o Paulo César Baruch, ele regravou nesses dias, que é aquela assim, que eu não vou cantar, tá, gente? Não, essa parte eu deixo para os meninos. Mas é a música que fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Né? O nosso trabalho é descansar nele. Que é o nosso lugar seguro, para que a gente venha, seja renovado e que a gente possa caminhar, que a gente possa prosseguir e que a gente possa levar essa paz e levar esse amor para esse mundo. E a outra canção que eu também quero deixar nessa noite é só um trecho dela. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós continuaremos glorificando a Ele. Em meio à morte, em meio à dor, em meio às circunstâncias, né? Nós continuaremos servindo ao nosso Deus, porque não há nele nem sombra de mudança, porque o plano dele é perfeito para mim, para a sua vida.